Você já se perguntou se o alho pode esconder um poder espiritual oculto? Estamos prestes a revelar uma verdade surpreendente sobre essa planta e seu significado na Bíblia. Além de ser um alimento comum, o alho pode ser usado como uma poderosa ferramenta espiritual. Descubra como utilizá-lo para quebrar maldições, purificar sua casa e proteger-se contra influências malignas. Cada criação de Deus tem um propósito. Dou a vocês todas as plantas que dão sementes sobre a terra inteira. Gênesis 1:29. O alho não foge a essa regra, pois suas propriedades místicas e espirituais são conhecidas há milênios. No Egito Antigo, ele era considerado um presente sagrado aos deuses e um poderoso amuleto contra espíritos malignos. Mas os egípcios não foram os únicos a acreditar em seu poder. Na Idade Média, espalhou-se a crença de que o alho era capaz de afastar criaturas das trevas, como vampiros. Embora muitos vejam isso como meras superstições, a verdade é que essa planta sempre foi vista como uma barreira espiritual contra o mal. Mas será que o alho tem de fato um papel na batalha espiritual? A Bíblia nos ensina, em Efésios 6, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. E se o alho, muito mais do que um simples tempero, tivesse uma conexão com essa luta invisível? No Egito Antigo, o alho era mais do que um alimento. Era considerado sagrado. Os escravos que erguiam as grandiosas pirâmides o consumiam diariamente, acreditando que lhes proporcionava força e resistência. Seu valor era tão elevado que chegou a ser usado como moeda de troca, uma planta com tamanho poder que podia literalmente pagar contas. Sabemos que os hebreus viveram sob forte influência da cultura egípcia por séculos, primeiro como hóspedes e depois como escravos. Por isso, não é difícil imaginar que o uso do alho, tão enraizado no Egito, tenha sido passado para os israelitas, mesmo depois do Êxodo. Seus segredos podem ter sido transmitidos de geração em geração entre o povo de Deus. A Bíblia nos dá diversas pistas sobre o uso das plantas não apenas para a cura física, mas também para a purificação espiritual. Em Números 19, Deus instrui Moisés a usar ervas para purificar o povo após o pecado do bezerro de ouro, demonstrando que certos elementos naturais tinham um propósito sagrado. Agora, imagine a cena. Trabalhadores egípcios, exaustos após erguer blocos maciços de pedra para as pirâmides, consumindo alho não apenas para recuperar energia, mas também para afastar doenças e forças negativas. Esse conhecimento, amplamente difundido no Egito, pode ter sido absorvido pelos israelitas que viveram naquela terra, e não foram apenas os egípcios que reconheciam o poder do alho. Na Grécia e Roma antigas, essa planta também ocupava um lugar especial. Hipócrates, considerado o pai da medicina, recomendava seu uso para tratar infecções, e os soldados romanos o consumiam antes de batalhas, convencidos de que lhes traria força e proteção contra seus inimigos. Essa ideia de que o alho representava proteção e coragem pode ter influenciado profundamente os povos que conviviam com essas culturas, incluindo os israelitas. Em tempos de guerra, qualquer recurso que desse força e afastasse o medo era bem-vindo. Mas a importância do alho não se limitava ao físico. No coração da antiga Mesopotâmia, acreditava-se que ele possuía a capacidade de afastar demônios e doenças, tornando-se um agente de proteção tanto para o corpo quanto para a alma. Para um povo como os israelitas, que valorizava a pureza e a proteção contra o mal, essa ideia poderia ter sido extremamente atraente. O uso de plantas para fins espirituais não era algo incomum, e o alho, com seu aroma marcante e propriedades curativas, pode ter sido visto como uma ferramenta de purificação e defesa. Se compararmos o alho a outras ervas mencionadas na Bíblia, como o incenso e a mirra, veremos que todas elas desempenharam papéis importantes em práticas religiosas. Em Êxodo 30, Deus ordena instruções precisas sobre o incenso a ser queimado no tabernáculo, e sua fumaça simbolizava a santidade, elevando as orações ao céu.
A mirra, mencionada nos evangelhos, foi um dos presentes oferecidos a Jesus pelos magos do Oriente, reforçando sua importância espiritual. O manjericão, citado em textos sagrados antigos, era amplamente utilizado em rituais de purificação e proteção, sendo reverenciado em templos na Índia para afastar espíritos malignos. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. O alho poderia compartilhar esse mesmo simbolismo sagrado? Com seu odor forte e propriedades antibacterianas, é possível que ele tenha sido considerado um agente de purificação, não apenas para o corpo, mas também para o espírito. Assim como o incenso e a mirra, talvez o alho fosse utilizado como uma barreira contra forças negativas, criando um ambiente protegido contra influências malignas. Seja como um poderoso remédio natural ou como um escudo espiritual, o alho tem atravessado os séculos, carregando consigo mistérios que ainda hoje despertam curiosidade. Teria ele sido mais do que um simples tempero para os antigos povos? Seu uso transcende a culinária, deixando pistas de que seu poder pode ir além do que imaginamos. A santidade na Bíblia muitas vezes está associada a objetos do dia a dia que carregam um profundo significado espiritual. O sal, por exemplo, é mencionado no livro de Levítico como um símbolo de purificação e aliança. O óleo, por sua vez, tem um papel fundamental na unção sagrada, representando a presença e o poder de Deus sobre aqueles que são consagrados. Seguindo essa mesma lógica, o alho, conhecido por sua capacidade de repelir influências negativas e promover a cura do corpo, poderia ter sido visto como um símbolo da proteção divina contra as forças do mal. Assim como o sal conserva e o óleo santifica, o alho pode representar a força de Deus para proteger e purificar seu povo. Agora, imagine o significado simbólico que o alho poderia ter possuído. Seu cheiro forte e propriedades purificadoras podem ter sido usados em rituais de consagração e proteção, de forma semelhante ao óleo da unção, que simboliza a descida do Espírito Santo sobre uma pessoa. A Bíblia nos ensina, em Tiago 5,14, que devemos chamar os anciãos da igreja para orar e ungir os enfermos com óleo, em nome do Senhor. O aroma intenso do alho também pode nos lembrar das ofertas queimadas descritas nas Escrituras, cujo perfume era considerado agradável a Deus. Em Levítico 1,9, lemos: as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É um holocausto, uma oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Assim, o cheiro característico do alho poderia simbolizar a presença tangível da proteção divina, um lembrete constante de que Deus está próximo e nos guarda contra o mal. Gostaria de aproveitar este momento para incentivá-lo a compartilhar suas experiências com o alho nos comentários. Muitos que assistem ao poder da palavra encontram inspiração e força ao ouvir os testemunhos de outros cristãos. Talvez você tenha uma história interessante sobre o uso do alho em sua vida cotidiana, seja na culinária ou em alguma experiência especial que tenha vivido. Compartilhe sua história e conte como Deus tem trabalhado em sua vida através deste maravilhoso vegetal. Agora, vamos seguir adiante. O alho, famoso por suas incríveis propriedades medicinais, parece possuir um poder que vai além do âmbito físico. Seus efeitos antibacterianos, antivirais e antioxidantes são amplamente documentados pela ciência, e seu uso como tratamento para diversas enfermidades atravessa séculos. Mas qual é a relação entre isso e a espiritualidade? Na Bíblia, a saúde do corpo está profundamente conectada ao bem-estar espiritual. O livro de Provérbios nos ensina que o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 17, 22. O que cura o corpo também pode trazer cura para a alma. Quando cortamos ou esmagamos um dente de alho, ele libera uma substância chamada alicina, que não apenas lhe confere seu odor característico, mas também é responsável por seu poder medicinal. Esse composto combate bactérias, vírus e fungos, tornando o alho uma ferramenta poderosa contra infecções.
Agora, pense nisso de uma perspectiva espiritual. Se o alho é capaz de proteger nosso corpo contra doenças, será que ele também pode simbolizar a proteção da alma contra influências malignas? Assim como ele purifica e fortalece nosso organismo, talvez também represente a proteção divina contra ataques espirituais. Estudos científicos também demonstram que o alho ajuda a reduzir a pressão arterial, melhora a saúde do coração e fortalece o sistema imunológico. Tudo isso reforça a ideia de que essa planta é um verdadeiro presente de Deus, criada não apenas para manter nosso corpo saudável, mas também para nos fortalecer espiritualmente. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, a palavra nos lembra que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que devemos cuidar dele como uma forma de glorificar a Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Manter nosso corpo saudável não é apenas uma necessidade física, mas um mandamento divino. Se o alho tem o poder de nos proteger fisicamente, não seria possível que ele também desempenhasse um papel espiritual? A conexão entre o mundo físico e o espiritual é um mistério profundo, mas sabemos que ambos estão interligados. O alho pode ter sido, ao longo da história, um símbolo de proteção espiritual, especialmente dentro do contexto de batalha contra forças malignas. A ciência já provou que a mente e o corpo estão intimamente conectados. Aquilo que afeta um, inevitavelmente, afeta o outro. Se o alho fortalece nosso corpo, não poderia também fortalecer nossa mente e espírito? Essa ideia se encaixa perfeitamente nos ensinamentos bíblicos. Quando Jesus curava enfermos, ele frequentemente dizia: "A tua fé te salvou." Lucas 8, 48. Isso nos ensina que a cura física e espiritual caminham juntas. Não é apenas o remédio que cura, mas também a fé e o poder de Deus. A cura não vem apenas de elementos físicos, mas sobretudo da fé. Embora o alho não seja comumente mencionado nos rituais oficiais do cristianismo, sua presença em práticas populares de exorcismo e purificação tem resistido ao tempo em diversas tradições cristãs ao redor do mundo. Em algumas comunidades cristãs ortodoxas, por exemplo, o alho é considerado uma espécie de escudo contra o mal olhado e influências malignas. Na Igreja Ortodoxa grega, é comum encontrar cabeças de alho penduradas nas portas de entrada, como símbolo de proteção contra forças negativas. Apesar de essas práticas não fazerem parte da doutrina oficial, elas refletem uma crença antiga no poder simbólico do alho como um elemento de defesa espiritual. Em certos casos, o alho foi utilizado juntamente com orações e bênçãos para purificar pessoas e ambientes contra presenças malignas. Há relatos de sacerdotes que, durante rituais de exorcismo, usaram alho para repelir demônios, baseando-se na sua simbologia de purificação e proteção. No entanto, é essencial lembrar que o verdadeiro poder não está no alho em si, mas na fé e na oração que o acompanham. Não são os objetos que trazem libertação, mas sim a graça de Deus invocada através da fé. Uma oração simples, mas poderosa, pode incorporar o alho como um símbolo de pureza e defesa contra o mal. Podemos dizer: Pai Celestial, agradeço por todas as dádivas da tua criação, especialmente pelo alho, que carrega um significado de proteção e purificação. Abençoa este alho e permite que ele seja um escudo contra todas as influências malignas que tentam se aproximar de mim e do meu lar. Assim como o alho protege o corpo das enfermidades, que ele também simbolize a proteção do meu espírito contra os ataques do inimigo. No poderoso nome de Jesus. Amém. Esse tipo de oração pode ser feito antes de uma viagem, ao iniciar um novo projeto ou simplesmente para pedir proteção dentro do lar. Assim como a água benta e o sal consagrado são usados em rituais cristãos como instrumentos de fé, o alho, quando abençoado e usado com devoção,
pode se tornar um meio tangível de invocar a proteção divina. Todo ato de proteção, seja ele por meio do alho ou de qualquer outro sacramental, nos lembra da presença constante de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos incentiva a utilizar todas as formas possíveis de defesa espiritual. Como está escrito em Efésios, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo. Efésios 6:11. Esse ensinamento reforça a ideia de que estamos em uma batalha espiritual contínua. O apóstolo Paulo nos lembra de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. Dentro desse contexto, o uso tradicional do alho como um elemento de proteção pode ser compreendido como uma extensão desse princípio bíblico. Ele se torna um símbolo palpável da proteção divina, um lembrete de que, assim como Deus provê alimento para sustentar nosso corpo, Ele também nos dá recursos para proteger nossa alma contra o mal. A ideia de utilizar elementos naturais como símbolos de proteção, tem um forte respaldo bíblico. Em Êxodo 4, Deus instrui Moisés a usar um cajado comum para realizar milagres e guiar o povo de Israel. Esse simples bastão se transformou em um sinal do poder e da autoridade divina. Da mesma forma, o alho, um ingrediente humilde e cotidiano, pode ser visto como um símbolo da autoridade de Deus para nos proteger no nosso dia a dia. O conceito de usar um elemento físico para afastar o mal também está presente na história da Páscoa judaica. Em Êxodo 12, Deus ordena que os israelitas marquem as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro para que o anjo da morte passasse sem ferir seus primogênitos. Esse ato era um símbolo claro da proteção divina. Embora o uso do alho em contextos cristãos possa parecer incomum para alguns, a doutrina cristã nos oferece vários exemplos de objetos do cotidiano que, quando usados com fé, tornam-se instrumentos espirituais poderosos. Itens como água benta, sal consagrado e óleo de unção não possuem poder em si mesmos, mas quando utilizados para invocar a graça e a proteção de Deus, tornam-se eficazes. Da mesma forma, o alho pode ser visto como um símbolo que, ao ser usado com fé e oração, representa a proteção divina. A batalha entre o bem e o mal é constante na vida cristã. Ao longo da história, o alho tem sido usado para afastar forças malignas, e essa tradição pode ser incorporada como um símbolo de resistência espiritual. Seu poder não reside na substância em si, mas na fé e na graça de Deus que são invocadas ao utilizá-lo. Assim como os sacramentais, o alho pode servir como um lembrete físico da proteção que vem do Senhor, um símbolo de que, independentemente dos desafios espirituais que enfrentamos, Deus nos fornece os meios para nos fortalecermos e resistirmos ao mal. A proteção e a purificação de Deus são essenciais em nossas vidas, e algumas práticas simbólicas podem nos ajudar a manter essa conexão espiritual. Vamos explorar como o alho pode ser utilizado em orações para a purificação do lar, proteção pessoal e limpeza espiritual, sempre lembrando que o verdadeiro poder está na fé e na presença divina. Para a purificação do lar, um dos métodos mais antigos e amplamente difundidos envolve pendurar alho na entrada principal ou nas janelas da casa. Essa tradição, praticada há séculos em diversas culturas, ganha um significado ainda mais profundo quando aliada à oração e à fé. Antes de posicionar o alho nos locais estratégicos do seu lar, é recomendado consagrá-lo com uma oração, pedindo que Deus santifique sua casa e a proteja de toda influência negativa. Você pode dizer: Senhor, peço que abençoe este lar e o livre de toda energia negativa. Que tua proteção seja como um escudo ao redor desta casa e que este alho represente teu poder para afastar todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Essa prática simples, quando realizada com fé, pode ser uma forma simbólica de entregar a Deus a segurança do seu ambiente. Para a proteção pessoal,
Carregar um dente de alho no bolso ou utilizá-lo como um pequeno amuleto pode servir como um lembrete constante da presença de Deus em sua vida diária. Antes de utilizá-lo com esse propósito, é essencial consagrá-lo em oração, pedindo a Deus que o abençoe e que ele simbolize um escudo contra qualquer mal que possa surgir em seu caminho. A proteção divina está sempre disponível e símbolos, como o alho, podem reforçar nossa fé na presença e no cuidado do Senhor. Se você sente que sua casa foi afetada por energias negativas ou influências espirituais indesejadas, o alho pode ser incorporado a um ritual de purificação. Para isso, esmague alguns dentes de alho e misture-os com água benta. Em seguida, use essa solução para aspergir os cantos de cada cômodo, enquanto recita orações de proteção, como o Salmo 91 ou o Pai Nosso. Esse ato de fé não apenas purifica o ambiente, mas também fortalece a presença de Deus em seu lar, restaurando a paz e a santidade da sua casa. Para que o alho tenha um propósito espiritual mais significativo, é importante prepará-lo corretamente. O primeiro passo é selecionar os melhores dentes de alho disponíveis, frescos e, se possível, orgânicos, livres de pesticidas e produtos químicos. A pureza física é um reflexo da pureza espiritual, pois na tradição cristã, o material e o imaterial estão profundamente interligados. Da mesma forma que escolhemos um alho puro, devemos também nos preparar espiritualmente para utilizá-lo com um propósito sagrado, pois um coração alinhado com Deus torna qualquer prática mais poderosa e eficaz. Após selecionar o alho, ele deve passar por um processo de limpeza tanto física quanto simbólica. Lave os dentes de alho em água corrente, removendo qualquer impureza visível. Esse ato, embora simples, pode representar um momento de preparação espiritual, como se estivéssemos nos purificando para algo maior. Em seguida, mergulhe o alho em água benta por alguns instantes, enquanto faz uma oração, pedindo que Deus o purifique de qualquer impureza, tornando-o um instrumento de bênção e proteção. Uma oração que pode ser usada nesse momento é: Senhor, peço que tua presença purifique este alho com tua santidade, que ele seja limpo de todas as impurezas, tanto físicas quanto espirituais, e que possa ser um símbolo do teu poder e proteção. Em nome de Jesus, amém. A etapa mais importante desse processo é a consagração do alho por meio da oração. É nesse momento que aquilo que antes era apenas um simples ingrediente de cozinha se torna um símbolo poderoso de proteção espiritual. Encontre um lugar tranquilo e faça uma oração de consagração. Pai Celestial, Criador de tudo que existe, apresento diante de ti este alho e peço que o consagres para um propósito sagrado. Assim como o alho fortalece e protege o corpo, que ele também seja um lembrete do teu poder em minha vida, afastando todo o mal e trazendo paz ao meu lar. Que ele seja um instrumento do teu amor e proteção e que tua presença reine onde quer que ele esteja. Em nome de Jesus, amém. Uma vez consagrado, o alho deve ser armazenado com respeito e reverência, pois agora ele representa um compromisso espiritual. Guarde-o em um local limpo e protegido, como um pote ou uma caixa de madeira dedicada exclusivamente a esse propósito. Sempre que for utilizá-lo, faça isso com devoção e respeito, lembrando-se de que ele não é apenas um objeto físico, mas um símbolo da proteção divina que cerca aqueles que confiam no Senhor. O alho consagrado pode ser utilizado para fortalecer a proteção do seu lar. Como seu lar é um espaço sagrado, é importante resguardá-lo de influências espirituais negativas. Ao espalhar pequenos dentes de alho consagrados pelos cômodos da casa ou posicioná-los próximos a portas e janelas, você cria uma barreira simbólica contra forças adversas. Esse ato não tem poder por si só, mas aliado à oração e à fé, se torna um lembrete constante da presença de Deus e de sua capacidade de proteger,
purificar e fortalecer aqueles que o buscam com sinceridade. A proteção divina envolve não apenas o espírito, mas também o ambiente em que vivemos e os objetos que utilizamos diariamente. Manter um lar espiritualmente protegido significa consagrá-lo a Deus e garantir que sua presença reine em cada canto da casa. Antes de iniciar qualquer ritual de proteção, é essencial garantir que o ambiente esteja limpo e organizado, pois a pureza física reflete a pureza espiritual. Assim como cuidamos da nossa higiene pessoal, cuidar do espaço onde vivemos também é um ato de devoção. Durante a limpeza, recitar o Salmo 23 pode ajudar a trazer a presença de Deus e a preparar um ambiente onde bênçãos e paz possam fluir livremente. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Essas palavras servem como um lembrete poderoso de que Deus cuida de nós e de nosso lar. Uma das formas mais simbólicas de proteção do lar é posicionar alho consagrado nos pontos de entrada da casa. Comece pela porta principal, segurando um dente de alho já consagrado e fazendo uma oração pedindo a Deus que guarde sua casa contra qualquer influência negativa. Você pode orar: Senhor, coloco este alho nesta porta como um símbolo da tua proteção. Que nenhum mal atravesse este limiar e que a paz, o amor e a santidade habitem neste lar. Em nome de Jesus, amém. Coloque o alho próximo à porta, no batente ou em um canto discreto, selando assim a entrada do lar com a proteção divina. Repita esse processo em todas as portas e janelas, garantindo que cada canto da casa esteja resguardado. É importante lembrar de proteger todas as entradas, incluindo portas secundárias, varandas e qualquer outra abertura que possa servir de passagem para influências externas. Além das entradas, os principais cômodos da casa também devem ser consagrados. Locais onde a família se reúne, como a sala de estar, devem ser abençoados para que a paz e a presença de Deus prevaleçam. Em um momento de oração, você pode dizer: Senhor, abençoe este lugar onde nos reunimos em família. Que tua presença seja constante aqui e que cada palavra, cada riso e cada momento sejam para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Essa simples oração transforma o ambiente, tornando-o um refúgio de paz onde influências negativas não encontram espaço. Cada etapa desse processo é um ato de fé, convidando Deus a habitar na casa e afastando qualquer presença maligna. Como Isaías nos lembra, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Quando consagramos nosso lar ao Senhor, ele se torna um refúgio seguro onde a paz de Cristo prevalece. No dia a dia, enfrentamos diversas energias e desafios espirituais que podem perturbar nossa paz interior. Por isso, a purificação pessoal é um meio de nos libertarmos de cargas negativas e restaurarmos o equilíbrio espiritual. Um ritual de purificação, utilizando o alho consagrado, pode ser uma ferramenta poderosa para renovar a energia e fortalecer a fé. Escolha um local tranquilo, onde possa se concentrar sem interrupções. Prepare um recipiente com água benta e um dente de alho consagrado, criando um ambiente propício para a conexão espiritual. Antes de iniciar, acalme sua mente, respire profundamente e direcione seu coração a Deus. Faça uma oração pedindo purificação. Senhor, venho diante de ti em busca de renovação. Que este alho, símbolo do teu poder, seja também um meio de purificar minha alma de toda escuridão. Encha minha vida com a tua paz e que o teu Espírito Santo guie meus passos. Que toda influência negativa se afaste no poderoso nome de Jesus. Amém. Após a oração, utilize o alho consagrado para reforçar sua conexão espiritual. Mergulhe-o na água benta e, com reverência, trace o sinal da cruz sobre sua testa, peito e mãos, dizendo: com este alho consagrado e esta água abençoada, purifico minha mente, meu coração e minhas ações. Que toda influência maligna seja eliminada e que a paz e a proteção do Senhor me acompanhem sempre. Amém. Esse simples ato não apenas ajuda a afastar energias negativas, mas também fortalece a fé
e nos lembra da constante presença de Deus em nossas vidas. Além de proteger o lar e a si mesmo, o alho consagrado também pode ser usado para abençoar os alimentos que consumimos. Como um dos ingredientes mais comuns na cozinha, ele pode ser transformado em uma ferramenta espiritual quando utilizado com fé. Ao preparar uma refeição, reúna todos os ingredientes, incluindo o alho consagrado, e tire um momento para agradecer a Deus pelo sustento que Ele provê diariamente. Senhor, agradeço por esta comida, pelo teu cuidado e provisão. Que cada alimento aqui presente seja abençoado, trazendo saúde ao meu corpo e renovação à minha alma. Toda boa dádiva vem de ti, e te louvo por tudo que tenho. Amém. Antes de adicionar o alho à refeição, faça uma oração específica pedindo que Deus o abençoe. Senhor, consagro este alho e peço que ao incorporá-lo nesta refeição, ele traga não apenas sabor, mas também bênçãos. Que cada mordida seja um reflexo do teu cuidado, nutrindo não apenas o corpo, mas também o espírito. Em nome de Jesus, amém. Esse gesto simples, porém significativo, reforça a importância de trazer Deus para todos os aspectos da vida, inclusive para a alimentação. Assim como a oração antes das refeições fortalece a comunhão com Deus, consagrar um alimento pode ser uma forma de reconhecer a sua presença até nas coisas mais cotidianas. A proteção espiritual não está apenas nos grandes gestos, mas também nos pequenos rituais de fé que realizamos no dia a dia. O alho, quando usado com devoção, pode se tornar um símbolo tangível da presença e da proteção divina. Seja ao proteger um lar, purificar o espírito ou abençoar uma refeição, o mais importante é sempre lembrar que o verdadeiro poder vem de Deus e que, quando buscamos a sua presença com sinceridade, Ele nos guarda e nos fortalece em todos os aspectos da vida. Que o alimento que consumimos seja fonte de força para o nosso corpo e sustento para o nosso espírito. Que cada refeição nos lembre do amor constante e do cuidado divino que nos acompanha todos os dias. Cada mordida, cada sabor deve ser um reflexo da abundância e da graça que Deus derrama sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Ao preparar uma refeição, é importante lembrar que cozinhar vai além de uma simples atividade cotidiana. Trata-se de um ato de amor e gratidão. Desde o momento em que os ingredientes são escolhidos até o instante em que são misturados e cozidos, cada etapa pode ser vivida como uma experiência de adoração. Picar o alho, misturar os temperos, mexer os alimentos na panela, tudo isso pode ser feito com a consciência de que estamos preparando algo não apenas para nutrir o corpo, mas também para fortalecer a alma. Enquanto cozinha, é possível recitar versículos como Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece, transformando esse momento em um ato de fé. Dessa forma, a preparação do alimento se torna uma oferta de gratidão, uma maneira de envolver Deus nos pequenos detalhes do dia a dia e pedir que sua proteção e bênção estejam sobre cada pessoa que compartilhar daquela refeição. Além do significado espiritual na alimentação, há um aspecto curioso que merece destaque: a relação do povo de Israel com o alho. No livro de Números, capítulo 11, encontramos um relato intrigante sobre a nostalgia dos israelitas em relação aos alimentos que consumiam no Egito. Durante a longa e árdua jornada pelo deserto, eles começaram a murmurar, recordando com saudade os alhos, cebolas e outros alimentos que tinham na terra onde foram escravizados. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Números 11:5. À primeira vista, essa queixa pode parecer apenas um desejo por comida saborosa, mas se olharmos mais profundamente,
perceberemos que há um simbolismo muito maior por trás dessas palavras. A lembrança dos alimentos do Egito não se resumia a uma questão culinária. Ela representava um vínculo emocional com o passado, um apego àquilo que era conhecido, mesmo que estivesse associado à escravidão. Deus havia libertado os israelitas do jugo da opressão, conduzindo-os a uma terra prometida, onde dependeriam exclusivamente da sua provisão. No entanto, em meio à incerteza e aos desafios do deserto, muitos ainda ansiavam pelas comodidades da vida no Egito, mesmo que essa vida significasse submissão e sofrimento. O desejo pelo alho, portanto, era um reflexo da dificuldade de abandonar uma mentalidade escrava e confiar plenamente em Deus. Esse relato tem um impacto profundo em nossa vida espiritual hoje. Quantas vezes, mesmo depois de sermos libertos por Deus de situações difíceis, sentimos vontade de voltar ao que nos era familiar, mesmo que não fosse o melhor para nós. Assim como os israelitas tinham dificuldade em confiar na provisão divina e desejavam aquilo que conheciam, nós também enfrentamos a luta entre o passado e a fé no desconhecido. Muitas vezes, nos apegamos a coisas que Deus já nos chamou para deixar para trás, simplesmente porque nos dão uma falsa sensação de segurança. O Senhor, no entanto, nos convida a confiar plenamente nele, sabendo que suas promessas são maiores do que qualquer conforto temporário que possamos desejar. O alho, dentro desse contexto, pode ser visto como um símbolo das amarras do passado, um lembrete da necessidade de romper com velhas correntes e avançar em direção à verdadeira liberdade que Deus nos oferece. Deus não queria apenas libertar os israelitas fisicamente, mas também espiritualmente. Ele desejava que eles aprendessem a depender dele, a enxergar que sua provisão era suficiente. O maná que caía do céu todos os dias era um sinal dessa dependência, mas muitos ainda olhavam para trás, incapazes de perceber que estavam caminhando para algo muito maior. Essa lição permanece atual para nós. Quantas vezes resistimos a confiar plenamente em Deus porque não conseguimos abrir mão daquilo que já conhecemos? Assim como o alho foi para os israelitas um símbolo do que precisavam deixar para trás, há muitas coisas em nossas vidas que nos impedem de avançar para as promessas divinas. Filipenses 3, 13 e 14 nos ensina uma verdade poderosa: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A verdadeira liberdade só é alcançada quando deixamos de lado as nostalgias do passado e confiamos plenamente no que Deus tem preparado para nós. Assim como o pão e o vinho na Eucaristia carregam um significado sagrado, o alho pode ser interpretado como um símbolo na batalha espiritual diária. Seu aroma forte, muitas vezes considerado intenso e penetrante, pode ser comparado ao poder de Deus que repele tudo o que não é bem-vindo em nossas vidas. Assim como o cheiro do alho mantém longe insetos e pragas, a presença de Deus afasta as influências malignas que tentam se aproximar de nós. Ele é nosso escudo, nossa proteção constante, mesmo quando não conseguimos vê-lo. O alho, portanto, pode nos lembrar de que estamos sempre cercados pela graça divina, protegidos por um amor que nunca nos abandona. Além da proteção, o alho também é um símbolo de cura. Suas propriedades medicinais são amplamente conhecidas, sendo usado há séculos para combater infecções, fortalecer o sistema imunológico e restaurar a saúde. Esse aspecto nos remete ao próprio Deus, que não apenas nos protege, mas também nos cura e nos fortalece. Ele é o Deus que sara, que restaura nossas feridas, que nos dá força quando estamos fracos. Assim como o alho é um agente de cura para o corpo,
A fé em Deus é o remédio para a alma. Para aqueles que creem, Ele oferece um renovo constante, trazendo paz, restauração e vida abundante. Na Bíblia, Jesus é o grande curador, aquele cujo poder transcende a simples restauração do corpo físico e alcança também a alma. Sua graça não apenas cura enfermidades, mas renova o espírito, trazendo libertação e restauração completa. Da mesma forma que o alho é amplamente conhecido por suas propriedades medicinais no tratamento de diversas doenças, ele também pode ser visto como um símbolo da cura espiritual que Deus nos concede por meio de sua infinita misericórdia. Assim como o alho tem o poder de proteger o corpo contra infecções e fortalecer o organismo, Deus nos preserva espiritualmente, nos mantendo firmes em meio às adversidades da vida. Além de suas propriedades curativas, o alho também é usado há milênios para preservar alimentos, impedindo sua deterioração. Esse aspecto pode ser comparado à forma como Deus nos sustenta e nos protege da corrupção espiritual. Em tempos de provação, quando enfrentamos desafios que testam nossa fé, é a presença divina que nos fortalece, impedindo que nos desviemos do caminho da verdade. Nesse sentido, o alho pode servir como um lembrete constante de que Deus é nosso guardião, aquele que nos protege e nos impede de cair em tentações e influências destrutivas. Assim como um pequeno dente de alho é capaz de afastar agentes nocivos que poderiam contaminar os alimentos, a presença de Deus em nossas vidas nos preserva de forças espirituais que tentam nos desviar de seus propósitos. A dualidade do alho, proteção e cura, reflete a essência da vida espiritual cristã. Como seguidores de Cristo, não apenas buscamos proteção contra as forças do mal, mas também procuramos constantemente a purificação e o renovo de nossa alma. O alho, em sua simplicidade, se torna um símbolo profundo da necessidade humana de buscar proteção, cura e fortalecimento da fé. Incorporá-lo em nossas práticas espirituais pode ser um ato consciente de conexão com Deus, transformando gestos simples em manifestações de devoção e entrega. Seja ao colocá-lo em nossas casas como um símbolo de proteção, ou ao utilizá-lo em momentos de oração, essa prática pode se tornar um lembrete visível da presença de Deus, guiando e protegendo aqueles que confiam nele. A cada vez que sentimos seu aroma forte e inconfundível, podemos ser lembrados de que Deus está sempre por perto, cercando-nos com seu amor e sua proteção. Esse simples gesto de reconhecimento transforma algo comum em um símbolo de fé e segurança espiritual. No entanto, é fundamental compreender que o verdadeiro poder não está no alho em si, mas na fé com a qual ele é usado. Sem fé, o alho continua sendo apenas um ingrediente como qualquer outro, sem valor espiritual. No entanto, quando consagrado com intenção e devoção, ele se torna um poderoso símbolo de proteção e restauração. Como Jesus nos ensinou, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. A intenção por trás de cada ato de fé é o que o torna significativo. Ao consagrarmos algo para um propósito espiritual, estamos declarando nossa confiança no poder de Deus. É importante lembrar que, embora símbolos como o alho possam ser úteis para reforçar nossa fé, o foco deve estar sempre em Deus e não no objeto em si. O alho é apenas um canal, um meio para invocar a graça e a proteção divina. O verdadeiro poder reside no Senhor, e é nossa fé que ativa essa força em nossas vidas. Cada vez que usamos o alho com essa intenção, estamos reafirmando nossa crença no poder de Deus para nos guiar e nos guardar. Para muitas pessoas, o alho se torna um símbolo de segurança e paz. Sua simples presença no lar ou em momentos de oração pode trazer um senso de proteção, ajudando a afastar o medo e a ansiedade. Esse sentimento de estar sob a proteção de Deus é um antídoto poderoso contra as preocupações do dia a dia, proporcionando uma base sólida
para a construção de uma vida espiritual forte. Como declara o Salmo 91, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Esse versículo nos lembra que Deus é nosso escudo e fortaleza, sempre pronto para nos defender e nos sustentar. No entanto, é essencial compreender que o uso do alho como símbolo de proteção não substitui outras práticas fundamentais da fé cristã, mas sim as complementa. A oração, o estudo da palavra, o louvor e a comunhão com Deus são a base da vida espiritual. Integrar o alho como um elemento simbólico em nossas orações e momentos de devoção pode enriquecer nossa conexão com Deus, tornando-a mais profunda e significativa. Cada gesto, cada símbolo e cada ato de fé contribuem para um ambiente espiritual mais fortalecido, onde cada aspecto da vida cotidiana reflete a presença e o cuidado divino. Ao longo desta reflexão, exploramos o significado espiritual do alho, sua história e seu uso como uma ferramenta de proteção e purificação. Vimos como um elemento tão simples pode se transformar em um poderoso símbolo da presença de Deus quando usado com fé e intenção. Suas propriedades de preservação, cura e defesa refletem aquilo que buscamos em nossa caminhada cristã: ser protegidos do mal, curados de nossas feridas espirituais e preservados na fé. Essa jornada nos ensina que quando algo é consagrado com fé, seu significado se torna muito maior do que seu aspecto físico. Nos lembra de que Deus está presente em todos os aspectos de nossa vida diária, em cada pequeno detalhe que muitas vezes passa despercebido. Quando enxergamos o alho como um símbolo do poder de Deus, somos chamados a prestar mais atenção aos sacramentais e símbolos que fortalecem nossa fé. Como nos ensina Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até mesmo os elementos mais simples, quando usados com fé, podem nos aproximar de Deus e nos lembrar de sua constante presença e proteção. Esta reflexão não é apenas um estudo sobre o alho como símbolo espiritual, mas também um convite à ação. Cada cristão é desafiado a refletir sobre como pode incorporar esse conhecimento em sua própria vida espiritual, de forma autêntica e significativa. Mais do que realizar rituais mecânicos, a chave está em agir com intenção e fé inabalável. Quando confiamos no Senhor e buscamos viver de acordo com seus propósitos, qualquer ato, por menor que seja, pode se tornar uma expressão de adoração. A verdadeira força não está no alho, nos objetos ou nos rituais, mas sim na fé que depositamos no Deus que tudo pode. Que cada pequeno símbolo que escolhemos usar em nossa jornada espiritual seja sempre um reflexo da nossa confiança nele e do seu imenso amor por nós. Que Deus possa usar cada uma dessas ações como um meio de derramar sua proteção e bênção sobre sua vida. Se você ainda não experimentou nenhuma das práticas mencionadas, convido você a colocar em prática um dos rituais descritos, seja para proteger espiritualmente seu lar, purificar-se ou abençoar os alimentos que consome. Cada um desses gestos é uma oportunidade única de convidar Deus a estar presente em sua vida de maneira tangível, fortalecendo sua fé e sua conexão com Ele. O mais importante não está nos elementos físicos em si, mas na fé e na intenção com que os utilizamos. Como ensina Tiago 2,17, a fé sem obras é morta. É a confiança em Deus e o desejo sincero de estar sob sua presença que ativam as bênçãos, não o alho ou qualquer outro símbolo material. Deus nos dá ferramentas e símbolos para que possamos usá-los ativamente, não apenas para admirá-los, mas para incorporá-los em nosso cotidiano de maneira consciente e significativa. Ao fazermos isso, alinhamos nossa vida à vontade divina, permitindo que seu poder se manifeste e transforme não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Usar o alho como um instrumento espiritual
é apenas um pequeno aspecto dessa jornada, um reflexo da imensidão de recursos espirituais que Deus colocou à nossa disposição na criação. Assim como exploramos o significado do alho, podemos continuar descobrindo como outros elementos naturais carregam simbolismos profundos que fortalecem nossa fé e nos protegem nas batalhas espirituais diárias. Cada dente de alho consagrado, utilizado em oração ou em rituais de purificação, representa um ato de participação na obra de Deus, ajudando a construir um mundo onde o amor e a paz divinos prevalecem sobre as forças do mal. Como nos ensina Efésios 6:11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ao integrar símbolos espirituais como o alho em nossas práticas de devoção, estamos reconhecendo e honrando o Criador, pois, como nos lembra o Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam. A compreensão de que o mundo material pode ser um reflexo do espiritual nos convida a viver de forma mais consciente e conectada com Deus, reconhecendo sua presença em todas as coisas. Se a ideia do poder espiritual do alho na Bíblia surpreendeu você, não perca o próximo vídeo que aparecerá na tela. Há muitos outros elementos e alimentos que usamos diariamente e que carregam significados espirituais ocultos e abençoados por Deus. Você sabia que o óleo também possui um profundo simbolismo espiritual? Coincidência? Nada é por acaso. Deus frequentemente usa os elementos materiais como reflexos do mundo espiritual, e há muito mais a ser descoberto. No próximo vídeo, mergulhe em mais uma fascinante revelação e descubra como objetos do dia a dia podem esconder significados espirituais poderosos que podem transformar sua vida.